Como se diferenciar no mercado de trabalho? Isso é uma dor que eu vejo as minhas alunas que estão ali se formando, ou as pessoas que já estão há algum tempo formadas, com essa angústia de como não ser mais do mesmo, como me diferenciar dos demais profissionais nutricionistas, e aqui se aplica a qualquer outra área profissional. Meu nome é Bruna Boaventura, sou nutricionista, cientista, professora de nutrição e mentora de nutricionistas, e hoje eu trago um tema que resgata um pouco elementos tanto pessoais quanto profissionais para de fato se destacar no mercado de trabalho. Um dos primeiros itens que é óbvio que a gente precisa sempre se atentar para se diferenciar no mercado de trabalho são as hard skills, ou seja, nossas informações técnicas, nossas experiências práticas, aquilo que de fato a gente coloca no nosso currículo, que a gente tem diploma, certificado, os cursos que a gente faz. As habilidades técnicas, elas nos dão sustentação teórica para que a gente se sinta de fato preparado para o mercado de trabalho. É claro que muitas vezes a gente fica com aquela síndrome do impostor, será que eu sei o suficiente? Mas a gente precisa entender que o conhecimento teórico, ele sustenta a nossa posição segura no mercado de trabalho. Então, busque cursos, formações, instituições de renome, de excelência realmente, para você se aprofundar nos seus estudos. Isso é uma forma, sim, de garantir um dos aspectos que sustenta o seu diferencial no mercado de trabalho. Então, tem instituições que por si só já trazem excelência no seu nome. Tem professores, pesquisadores, pessoas que ministram cursos que também têm um know-how, uma expertise que quando a gente faz um curso, uma formação com tal pessoa, a gente já tem esse reconhecimento. Então, são formas da gente escolher de forma muito direcionada e eficaz o que tecnicamente vai nos beneficiar para nos diferenciar no mercado de trabalho. Outra questão que é essencial são as nossas soft skills. Então, já tem vídeo aqui no canal sobre as soft skills, mas relembrando, as soft skills são essas outras habilidades, outras capacidades que vão muito além do currículo, que vão muito além do que a gente consegue comprovar com um diploma, com um certificado. As soft skills envolve aspectos de liderança, espírito colaborativo, questão organizacional, questão de inteligência emocional, disciplina, a curiosidade, são elementos que são desenvolvidos no indivíduo internamente para se dar bem com outras pessoas, se dar bem num ambiente de trabalho, conseguir extrair o melhor de todas as experiências. E um aspecto fundamental é também a resiliência, porque a nossa carreira ela tem diferentes oportunidades para a gente desenvolver as soft skills. Então, busque se aprimorar cada vez mais nas soft skills, porque é importante a gente ter conhecimento técnico, mas se a gente não souber conviver com outras pessoas, ou se a gente não souber comunicar bem o que a gente faz, ou se a gente não souber liderar ou mesmo autoliderar, a gente não vai conseguir se diferenciar no mercado de trabalho. O terceiro ponto que eu trago aqui é a questão da autenticidade, olhar para os próprios talentos, olhar para as características individuais, naquilo que a gente se diferencia de fato, aquilo que a gente tem como aspectos que são únicos, nossos, que são coisas que a gente é bom mesmo. A gente precisa bancar isso. E para bancar isso, a gente precisa reconhecer isso. Então envolve um autoconhecimento muito profundo, quando a gente busca entender o que de fato nos caracteriza como indivíduos. Quando a gente pensa na diferenciação no mercado, na verdade não é algo que a gente está se comparando com o outro, mas a gente está reconhecendo as nossas próprias habilidades, as nossas próprias características, que é óbvio que vão se diferenciar, porque todos são diferentes. Todos nós temos experiências diferentes, formações, culturas, família, enfim, tantas experiências que nos distinguem dos demais. Então, acho que um dos primeiros elementos é que ninguém é igual, não tem comparação. Uma pessoa pode trabalhar o mesmo tema profissionalmente, mas a forma como ela vai se comunicar,
as características pessoais, às vezes, que se conectam com a pessoa que está ouvindo. Enfim, são elementos que são únicos, são individuais. Então, reconhecer a autenticidade, os próprios talentos, as questões individuais, envolve autoconhecimento e é isso que vai impulsionar que a gente se destaque profissionalmente. O quarto ponto que eu trago aqui é olhar para as lacunas. Olhe para os problemas não resolvidos, as dificuldades que a gente ainda nota no nosso ambiente de trabalho, na nossa profissão. Eu consigo perceber muitas lacunas no meu meio, mas eu faço esse exercício de procurar esses buracos que eu consigo preencher, essas lacunas realmente que a gente consegue desenvolver respostas para elas, soluções para elas. Então, não existe isso de mercado saturado, a gente sempre tem oportunidades, considerando ainda que a gente é autêntico, a gente é individual, mas a gente consegue olhar coisas que outras pessoas talvez não conseguem. Então, procure, avalie as coisas como um todo, avalie os problemas, as situações, os desafios, não só no seu ambiente mais próximo, mas tente avaliar na sua cidade, no seu estado, no seu país, no mundo. Olhe para as questões e reflita sobre como que você pode contribuir com aqueles problemas e aqueles desafios. Parece algo assim muito distante, mas são as resoluções dos problemas que se fazem grandes feitos, grandes respostas, grandes empresas, grandes organizações, grandes contribuições para a humanidade. Então comece avaliando o que você enxerga como algo que dá para melhorar ou algo que realmente é uma dor, é uma questão a ser solucionada. A partir disso, você vai analisar as suas características individuais para poder ajudar na resolução daquele problema. É algo que envolve autoconhecimento, envolve olhar para a gente inicialmente, mas depois olhar para fora e aquele cenário, como que eu posso contribuir para ajudar naquele cenário que eu identifico como uma lacuna, um problema, um desafio ainda para a humanidade, enfim, para as pessoas ao meu redor. O quinto ponto que eu trago é tenha um olhar do todo. O olhar do todo, ele está muito próximo dessa questão de encontrar um problema, ou encontrar essa lacuna. Mas esse exercício de olhar para o todo é contemplar o que a gente tem para oferecer e o que o mundo precisa. E olhar para o todo é entender as coisas não de uma maneira isolada. Por exemplo, a nutrição, ela não é nutrição clínica ou nutrição esportiva ou docência. A nutrição é a nutrição. Quando a gente entende a nutrição como nutrição, como que a gente está levando essa nutrição que é muito maior para o nosso paciente? Como que ele percebe essa nutrição? E aqui é uma análise que eu sempre faço, né? Eu sempre estou em busca de entender como que eu vou entregar essa grande nutrição para o paciente, essa nutrição que eu acredito para o paciente, para os nutricionistas que eu formo, como que esse olhar do todo é algo que a gente não está acostumado, porque a gente acaba olhando as coisas muito de forma compartimentalizada. E quando a gente começa a fazer esse exercício de olhar para o todo, a gente começa a entender nós no meio, né? Nós, como que a gente pode, de alguma maneira, solucionar. E não só nós nesse meio, mas também a gente como um grande observador, onde a gente se coloca num plano secundário e a gente avalia, né? Então, é muito essa questão de olhar para os problemas, para as lacunas, olhar para o nosso talento, mas também pensar o que a gente entrega como um todo e não algo compartimentalizado. Um outro ponto que faz a gente se diferenciar no mercado é se unir com profissionais que a gente admira. É estar cercado de profissionais que nos fazem ir além, que nos instigam, que nos fazem ter conversas inteligentes, que nos impulsionam a estudar coisas diferentes. Então, as pessoas que a gente convive, elas também vão ser responsáveis pela qualidade do que a gente entrega profissionalmente. Então, cuide, selecione, seja cuidadoso com as pessoas que você convive diariamente, porque essas pessoas também fazem
você pensar de forma diferente. Admire as pessoas que você convive, admire, porque quando a gente admira algo em alguém, a gente tem isso na gente também e a gente acaba desenvolvendo cada vez mais quando a gente convive com essas pessoas que têm essa característica que a gente tanto admira. Seja, por exemplo, eu admiro muito pessoas ousadas. Eu adoro estar perto de pessoas ousadas. Parece que a ousadia cresce em mim. Eu me sinto mais corajosa para ousar no meu trabalho. Então pense você, se as pessoas que você convive hoje no seu meio de trabalho, nas suas amizades, elas te inspiram de alguma maneira a desenvolver o seu melhor. O 7º ponto é relacionado aos seus mentores, aos seus professores. Para a gente alcançar novos desafios, para a gente se instigar a crescer mais, a gente precisa de pessoas que já tenham passado por desafios que a gente está se preparando para passar. Então, escolha mentores, professores que te guiem nesse processo de crescimento, que te instiguem a algo que vai te desafiar, que vai ser desconfortável, mas é algo que vai te colocar em outro nível de percepção, de perspectiva da sua profissão. Pessoas que nunca tiveram mentores ou professores nessa guiança de melhoramento acabam ficando mais estagnadas na sua profissão. Então, sempre busque mentores durante a sua jornada profissional, durante a construção da sua carreira profissional. E os mentores, eles também vão mudando. O mentor que eu tinha lá na minha graduação, hoje eu tenho muito carinho por ele, mas é como se eu tivesse aprendido o que eu tive que aprender com ele. E hoje eu vou evoluindo, buscando outros mentores. E eu busco mentores de diferentes áreas que eu também quero me aprimorar. Então, os mentores não são os mesmos para sempre. É claro que são poucos, porque o mentor é realmente aquela pessoa que eu escolho a dedo, que vai me guiar nesse novo patamar da minha formação profissional. E eles vão ser diferentes, vão ter talvez muitos, considerando a nossa jornada profissional, mas também são poucos, porque eles são escolhidos a dedo, Então, cada área da nossa vida a gente pode escolher pessoas que, de certa maneira, nos impulsionem a esse algo mais. E por último, para a gente se diferenciar no mercado de trabalho, é nunca perder o brilho no olho. Tudo que a gente faz na nossa profissão precisa ter esse brilho no olhar. As pessoas sentem isso, a gente se sente contribuindo, se sente a serviço quando a gente tem esse brilho no olho. O brilho no olho não dá para mascarar, não dá para atuar. O brilho no olho, ele é verdadeiro. E quem que não gosta de estar com um profissional que ama fazer o que está fazendo, que se sente instigado, que se sente na sua essência, no seu propósito, entregando o melhor da sua profissão para o paciente ou para as pessoas que vão se beneficiar daquele serviço. Então busque sempre ter um brilho no olhar. E quando não estiver brilhando, se pergunte por que não está mais brilhando. Muitas vezes a gente precisa redirecionar a rota. Talvez aquele assunto que eu trabalhava não me interessa mais. Então, instigue-se sempre a buscar o que dá brilho no seu olhar. E se você gostou desse conteúdo, se de alguma maneira esses 8 pontos mexeram com você, aproveita, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal.